Muito bem, muito boa noite. Nós vamos dar início a mais uma aula do nossos estudos das seminários, primeiro e segundo crônicas, tá certo? E para a gente começar, a gente nós vamos orar, tá bom? Então, tá, então vamos. Senhor nosso Deus, em nome do Senhor Jesus, nós pedimos a sua graça nesta hora, para que nós possamos aqui juntos aprender, Senhor, da, da tua palavra. Pedimos, oramos, que o Senhor esteja conosco, também com quem assistiu no gravado, e também nós oramos pelos outros alunos, outros professores, para que também, Senhor, consigam, Pai, aprender também da tua graça, no nome de Jesus. Amém. Muito bom. Então nós vamos dar continuação aos nossos estudos do livro de primeiro Crônicas, segundo Crônicas. Na verdade, nós estamos no segundo Crônicas, né? Então, no segundo Crônicas, nós vamos dar uma lembradinha aqui. Nós vimos aqui da parte de Salomão, que ele orou, que ele fez o templo. Essa parte foi que a gente viu nas últimas aulas, né? E agora, na- continuando mais um pouquinho. Isso, vimos alguns reinados de alguém, lembrando que houve a divisão do reino, tá bom? E o livro de Crônicas aqui, o segundo Crônicas, ele concentra mais a história na história do povo de Judá, Jerusalém, da região sul, tá certo? O Reino do Sul. O Reino do Norte, Israel, fala só um pouco quando acompanha quando tem algum contato com o Reino do Sul. Então, Israel aqui, a parte do norte, não é tanto, segue mais os descendentes de Davi mesmo em Jerusalém, tá certo? Então vamos lá. Então, nós vamos dar início no capítulo 14. No capítulo 14 tem um rei muito legal. O nome dele, para mim, quando eu via, né, que era esse rei, eu achava até engraçado. Eu, quando comecei a estudar, achava engraçado esse nome, Asa. Asa, bom, em português ficou Asa e Asa, né? E, e o Asa, ele foi um dos camaradas ali que, de certa maneira, foi um bom rei, né? Por que que ele foi um bom rei? Porque no capítulo 14, logo no começo, diz assim: Abias descansou com seus pais e o sepultaram na casa de Davi, na cidade de Davi. Em seu lugar reinou seu filho Asa, né? Em cujos dias a terra esteve em paz 10 anos. Asa fez o que era bom e reto perante o Senhor, seu Deus. Então aí nós vimos aí que já vem algum comentário bom. É um reino que já começa de uma certa maneira que muito legal. E o que que ele fez, né? Ele ficou na história como um rei que tirou a idolatria, fez uma reforma espiritual no meio do povo de Deus lá em Jerusalém, porque depois da morte de Salomão, Roboão e os outros vieram só piriricando ali, né? O povo todo cedeu, os líderes cederam, os sacerdotes, os levitas, os juízes, os governadores, se os líderes cedem à corrupção, imagine o resto do povo, né? Que não tem nada como referência. E aí, com o comércio com outros países, influência dos outros povos, foram deteriorando, foram corrompendo ali. Eu vou esperar, vou pedir um pouquinho para você esperar um pouquinho, que a minha cachorrinha ficou aqui dentro do quarto e ela está presa. Espera um pouquinho. Pronto, ela estava debaixo da cama. Não tá. E aí esse rei, o que que ele fez? Ele começou a tirar mesmo, né? Por ordem dele ali, todas aquelas imagens, tudo aquele e também chamar o povo, né? A buscar a Deus. Ele fez tirou aqueles ídolos. Vamos lembrar, queridos, que Jerusalém
já era uma cidade ali internacional, né? Então já recebia ali povos de muitos outros países. Então, ao chegar vendo o que havia ali, né, só aumentava. E às vezes até traziam de fora esses maus costumes, idolatria, e ficava lá, né? E contaminava o povo e quem entrava lá, quem ia lá, né? Aí dava ruim mesmo, né? E aí, o que que ele fez? Olha, no verso 4, ordenou a Judá que buscasse ao Senhor seu Deus e que observasse a lei e os mandamentos. Então, pôs uma ordem, então vamos pôr ordem na casa aqui. Vamos ser do Senhor. Nós vamos ali, vamos determinar que vamos ser do Senhor. Vamos cumprir as coisas de Deus. Vamos ser com Deus. No verso 7, né? Disse, pois, a Judá, edifiquemos essas cidades, cercamos-las de muros, de torres, portas e ferrolhos, enquanto a terra ainda está em paz diante de nós, pois temos buscado ao Senhor. Olha que bacana, ele reuniu o povo, ele falou, vamos aproveitar que não tem guerras, né, com os outros povos aí vizinhos, e vamos melhorar o nosso exército, melhorar a nossa cidade, estruturar a nossa cidade, vamos cuidar de que sejamos de Deus, assim, fazendo as coisas que realmente são de Deus. E prosperaram, a edificar e prosperaram. Olha que bacana, olha que ensinamento sobre prosperar, né? Buscar a Deus, né? Ele não falou de nada de dinheiro aqui, né? Ele falou de buscar a Deus, né? E aí qual foi o resultado, né? Porque temos buscado a Deus, ele não deu repouso, no verso 8, edificaram e prosperaram. Tinha asa o seu exército, 300.000 pessoas. Aí, né, quando está tudo muito bom na vida do crente, né? Vamos lá, no verso 8. Zera. Aí tem alguém para zicar a coisa, né? Zera, lá, um etíope, ele tinha um exército de mais de 1 milhão de soldados. Mais de 1 milhão de soldados. E ele partiu para cima, né, de Asa. E aí, o que fazer? 300.000 e 1 milhão só de soldados, fora os outros arqueiros, aquele negócio todo, né? E aí, como é que foi? E saiu, né? Então Asa saiu no verso 10 contra ele e ordenaram em batalha. Aqui como é que se deu a história? No verso 11. Clamou Asa ao Senhor seu Deus e disse, Senhor, além de ti não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, pois, Senhor, nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra essa grande multidão. Senhor, tu és o nosso Deus. Não prevaleça contra ti o homem. Então veja o clamor, uma oração. Tem palavras aqui que um clamor quer dizer algo suplicante, humilhante, né? Veja, um rei, né? Ali se humilhando para Deus, pedindo socorro. E interessante, ele fala assim: olha, ajuda-nos, o Senhor é nosso Deus, em ti confiamos, no teu nome viemos. Olha, quer dizer, Senhor, nós estamos aqui, é o teu nome. É o teu nome porque somos teus, porque somos o teu povo, né? Não prevaleça, né, contra ti o homem. Quer dizer, nós somos aqui, Deus, estamos numa situação difícil e é o Senhor que é por nós. E o que aconteceu? O Senhor feriu os egípcios diante de Asa, diante de Judá, e eles fugiram. Então Deus agiu. Asa e o povo que estava com ele os perseguiram até Gerar e caíram os etíopes sem restar um sequer, porque foram destroçados diante do Senhor e diante do seu exército, e levaram dali muito grande despojo. Então veja bem, ele clamou, se humilhou, ele já vinha na presença do Senhor, ele já fazia essa vida com Deus, de estar ali, tinha colocado o povo dele para servir o Senhor, e quando tudo parecia muito bom, veio um patazaná para tirar a paz ali, fazer uma guerra, e não era pouco, era 1 milhão, né, um grande exército, e ele pediu o socorro dos céus e foi atendido. E eu quero chamar aqui a atenção para terminar, em que não só teve vitória, não teve morte dos, do, 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 do povo de Deus, e ainda tiveram o despojo dos inimigos, né? O que eles tinham.
o que eles tinham. E foram ainda em outras cidades, saqueando ainda muitas, teve outras vitórias, muitas outras coisas, né? Levaram também ovelhas em abundância e camelos e voltaram para Jerusalém, no verso 15. Então você vê aí como é bom estar na presença de Deus. Capítulo 15. Capítulo 15. Veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed. Saiu este ao encontro de Asa e lhe disse: Ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. Se buscardes, ele se achará, ele se deixará achar. Porém, se o deixardes, vos deixará. Então, aqui, alguém com o Espírito de Deus foi lá, conversou com ele, né? Trocou uma ideia para que eles pudessem ali confirmar cada vez mais. Aí esse camarada vai falando que o povo estava sem Deus, e estava sem sacerdote, sem quem ensinasse, né, sem lei, né? E quando o povo estava em angústia, voltavam-se ao Senhor, buscavam ao Senhor e era achado por eles, lá no tempo de Juízes, né? Vamos lá. A gente já estudou isso aí, né? E não havia paz para o povo. Era nação contra nação, angústias. Mas sedes fortes, e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Então, ele servindo a Deus, o povo todo servindo a Deus, esse homem, possuído pelo Espírito de Deus ali, falou: olha, continue fazendo a vontade de Deus, continue na presença de Deus, realmente façam isso, que vocês vão ter a recompensa da vida de vocês. Né? E congregou todo o povo, fizeram um grande culto ali, reuniu em Jerusalém. Naquele dia, no verso 11, oferecerem sacrifício, o que trouxeram das vitórias, o que eles trouxeram ali das vitórias. E no verso 12, e entraram em pacto, em aliança, em acordo, em compromisso, de buscarem ao Senhor, Deus de seus pais, de todo o coração e de toda a alma. Então ali foi uma renovação espiritual. É algo que algumas vezes, né, a gente precisa lembrar disso. Quebrantar o coração mesmo, reafirmar a fé, realmente fazer um autoexame e se voltar para Deus. A palavra tornar a Deus tornar a Deus é um dos significados de amar a Deus, como nós já vimos lá nos outros estudos, tá certo? Então esse pacto era para unir, para identificar, para fortalecer o povo com Deus e para eles não se desviarem de Deus, né? E ele disse assim: buscar Deus de todo o coração, quer dizer, do mais importante, do seu íntimo, com sua paixão. E todo aquele que não buscasse a Deus, né, o Senhor, Deus de Israel, morresse. Não era. É, no Velho Testamento, meu querido, né? Tanto o menor quanto o maior, tanto o homem quanto a mulher. Não era para, não era para brincar, né? Jurar ao Senhor em alta voz com júbilo e com clarins e com trombetas, e todos já se alegrou, e fizeram uma grande festa, e estava tudo muito bom, de toda a vontade de buscar o Senhor, e por ele foi achado. Que gostoso, quando há uma dedicação, uma consciência de estar na presença de Deus, de querer as coisas de Deus, de estar ali junto com o povo de Deus, né, a palavra de Deus, em tudo aquilo que for de Deus. Ótimo. E aí, por acaso, a mãe dele queria estragar a festa lá de não deixar a idolatria ser varrida de Judá, né, de Jerusalém. A mãe dele queria, não, eu tenho os meus deuses e tal. Ela, né, descadeirou até a mãe, vamos falar assim, né? E aí continuou e trouxe as coisas sagradas, né? Não houve guerra até um determinado tempo, porque no capítulo 16 o que acontece? Bom, acontece que no 36º, no final do capítulo 15, não houve guerra até o 35º ano do reinado de Asa. O capítulo 16 começa no 36º ano do reinado de Asa, subiu Baasa, rei de Israel, contra Judá. Ei, do próprio povo, do próprio, eles mesmos. O norte contra o sul. E aí? Né?
rei de Israel contra Judá, edificou Ramá para que ninguém fosse permitido sair de junto de Asa. Ah, tá. Tem um detalhe. Peraí, depois eu vejo aqui. Vamos ver. Tá. Isso. Então, capítulo 16. Isso. Aí, que o rei Asa faz? Né? Então, Asa, no verso 2, tomou a prata e o ouro que não era dele. De quem que ele tomou? Ele foi lá e tomou dos tesouros da casa do Senhor. É, da casa do rei. E enviou servos a Ben-Hadad, rei da Síria. Ele falou assim, olha, é o seguinte, nós estamos te dando esse ouro aqui, anula a tua palavra lá com o norte, lá com Israel, e passa para o meu lado. Foi isso que eles combinaram. Que coisa, né? Tava tudo certo, tava tudo bem. Isso não foi bom, viu? E aí o que aconteceu? Ben-Hadad deu ouvidos ao rei, no verso 4, né, o rei de Jerusalém, distratou lá, né, com Israel, né, enviou seus capitães contra a cidade de Israel e feriu Ajalão, Dama e todo. Tá aí. Ouvindo isso, Asa deixou de ficar aramaico e eles tiveram o trabalho até lá buscar as férias. No verso 7. No verso 7. Naquele tempo veio Anania a Asa, rei de Judá, e disse: Porquanto confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus, o exército da Síria escapou das suas mãos. Acaso não foram os etíopes e os líbios, grande exército, com muitíssimos carros e cavaleiros? Porém, tendo tu confiado no Senhor, ele os entregou nas tuas mãos. Porque, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente deles. Então, ele devia de ter o mesmo coração de confiança que ele teve quando ele clamou lá contra aquele exército de 1 milhão. E esse profeta Anani falou assim: olha, se com aquele um que era muito mais poderoso, muito mais forte, o Senhor te atendeu, porque veja bem, agora a gente entende melhor esse versículo, né? Porquanto o Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte. Deus é forte na vida de quem, né? Cujo coração é totalmente deles. Então, naquele momento ele foi fraco. Naquele momento, né? Ali com os sírios ele foi fraco. Ele achou que com Israel, porque era povo de Deus, mas eles estavam errados. Eles estavam idolatria pura lá também, né? E aí ele falou: não, eu vou. Espera que tá saindo um outro trabalho aqui, uma coisa na nossa tela aqui. Vou falar aqui com a. Ô, bem, oi? É, eles têm que voltar lá na apostila. Sumiu a apostila da tela. Só um minutinho, peraí. Vamos lá. Teve só uma. Entrou o que não era para entrar aqui, mas tá tudo bem, tudo certo. É isso aí. Então, aqui esse profeta ele fala: olha, era para você ter sido forte com Deus, porque ele ia dar a força dele para você, né? O teu coração não foi para com ele. Nisto procedeste loucamente. Por isso, desde agora haverá guerras contra ti. Então, olha, ele estava bem, estava em paz, estava prosperando, estava tendo vitória, porque não era. Você pode ver aqui, não está no relato do ouro, né? Não está no relato aqui do que era valor mercantil aqui, valor comercial, valor de prata e ouro aqui.
o profeta falou do coração, não falou do valor monetário que foi lá para o outro rei. Apesar que não era uma coisa sagrada, né? Mas o profeta chamou a atenção do coração do rei, né? Porém, Asa se indignou contra o vidente e o lançou no cárcere, no tronco, porque se enfureceu contra ele por causa disso. Na mesma ocasião, oprimiu Asa alguns do povo. Puxa vida, nossa, meu. Tinha que fazer isso, né? Você vê bem, né? Um momento em que a pessoa ela cede aquilo que não é do Senhor, um momento que ela não dá ouvido, e quando foi repreendido, em vez de baixar a cabeça e pedir perdão, como Davi, né, ele abusou do seu poder, né? Abuso de poder. Os atos dele estão escritos no livro dos reis de Judá. Teve guerras, ficou doente, e ficou muito grave, e que morreu. Morreu. Que pena que morreu assim, né? Que pena. Capítulo 17. Aí vai o filho dele, o Josafá. O Josafá é um cara também que a gente admira, no caso aqui, né? Porque diante de tudo isso daí, né? No lugar de Asa, reinou seu filho Josafá, que fortificou contra Israel. Ele pôs tropas, quer dizer, ele foi guerreiro, mas militar também, né? Nesse ponto aqui, né? E fez cidades, colocou cidades lá. O Senhor foi com Josafá. Por quê? Olha o verso 3. O Senhor foi com Josafá. Já pensou se fosse gostoso, né? O Senhor foi com o Silvio. O Senhor foi com o André. O Senhor foi com tantos outros, né? Foi aqui, ó. O Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não procurou os Balaíns, a idolatria. Então, os primeiros caminhos de Davi, a fidelidade de Davi, aquele coração para Deus, né? Davi tinha, né? Antes procurou ao Deus de seu pai e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel, porque Israel já estava embolado lá com aquela perdição toda. Lembrando que Jeroboão colocou quem ele quis como sacerdote, levita, virou um balaio de gato lá, né? Aí o Senhor confirmou o reino em suas mãos, e todo Judá deu presente a Josafá, o qual teve riquezas e glórias em abundância. Olha só como é que o cara foi, né? Ele buscou a Deus, ele foi de Deus, andou no caminho do Senhor e foi honrado. Faz sentido para você? Ah, para mim eu quero, hein? Tornou-se-lhe ousado o coração em seguir os caminhos do Senhor, e ainda tirou os altos e os postes de Judá. Olha quantas vezes repete que ele andou nos caminhos do Senhor, ele andou nos caminhos do Senhor, e andou nos caminhos do Senhor. Eu vou contar para você, hein? É. Aí, no terceiro ano do reinado, enviou ele, olha que legal, verso 7. Enviou aí vários nomes, bem ali, Obadias, Zacarias, Natanael, Micaías, para ensinarem na cidade de Judá. Olha o que ele fez, mandou, promoveu aqui o ensinamento da palavra. É para tirar o chapéu desse cara, pode tirar o chapéu, né? E ele promoveu o ensinamento da palavra de Deus. Eu não vejo outro rei fazer isso assim, né? Interessante esse versículo desse cara aqui, né? É, com eles os levitas Semaías, Netanias, Zeba, né? Zebadias, Azael, Semiramote, Jontas, Adonias, Tobias e Tobi-Adonias, e com estes levitas, os sacerdotes Elisama e Jeorão, ensinarem Judá, tendo consigo o livro da lei do Senhor. Percorreram todas as cidades de Judá, ensinando ao povo. Provavelmente eles estavam sendo pagos pelo rei, né? E faziam aí os seus seminários ambulantes, né? Seminários itinerantes, vamos falar assim, né? Com isso, ó, como ele se preocupou, né? Vamos falar essa palavra. O rei Josafá se preocupou em andar nos caminhos de Deus, em atender os mandamentos e buscar a Deus, fazer o povo, buscar a Deus e ensinar o povo a palavra de Deus. Em contrapartida, olha, aquela tal história, né? Busca as coisas de Deus, que Deus, né?
ele resolve suas coisas também, né? O que ele fez no verso 10? Veio o terror do Senhor sobre todos os reinos das terras que estavam ao redor de Judá, de maneira que não fizeram guerra contra Josafá. Então Deus colocou um pânico, colocou pensamentos lá nas outras pessoas e decisões para eles não fazerem guerra. Cuide das coisas de Deus, que Deus cuide de suas coisas, né? E até alguns dos filisteus traziam ali os arábios também, né? O turno do ismaelitas, e todos ali trazendo aí ó, ofertas e presentes para ele. Josafá se engrandeceu um extremo, continuadamente. Olha só, fez uma logística de armazenagem de alimentos, empreendeu obras, infraestrutura da cidade, é, gente de guerra, homens valentes, e aí vai falando, né? Tudo que ele, os homens todos dele, os nomes desses aí, tá certo? No capítulo 18, nós temos aqui, sobe um pouquinho a tela aí, vamos lá no capítulo 18. Isso, o capítulo 18, nós vimos aí mais bênçãos ainda, tá? Mais bênçãos, mais riqueza, começa no 18 como se o 17 tivesse que ainda, né? Mais bênçãos ainda, mais coisa boa. Ao cabo de alguns anos, foi ser com ele Acabe. Eu não vou muito no Acabe, senão eu vou ter que voltar um pouquinho tanto lá. Acabe era o rei de Israel, um rei péssimo, com uma esposa misericórdia. Era o cão, a mulher, era o cão, sabe? E esse cara, ele foi lá xeretar lá em Israel, lá em Jerusalém. Ao cabo de alguns anos, foi ter com ele Acabe, né? E Acabe matou ovelhas e boi e tal. E o rei Acabe, rei de Israel, né, perguntou a Josafá, rei de Judá: Irás você comigo, né, a Ramote Gileade? Então vamos devagar. O que nós temos aqui? Ramote Gileade era a cidade que deveria ter sido já devolvida pelos sírios, conforme acordo lá do passado. Tinha coisas que eles tinham feito aqui, que eu não falei e tal. Era uma região que era já para ter sido devolvida. Não foi, por motivo de guerra, ter sido devolvida, não foi. Aí o Acabe pensou, eu vou chamar o Josafá, que é um homem abençoado de Deus, e eu estando com ele, né? Vamos lá. Vou aqui querer o Josafá aqui comigo, né? Como se fosse ali alguma coisa de berço assim, para ele, né? Então tá bom. E disseram aos dois reis. Quem disse lá? Os profetas do Acabe, que era aquela turma idólatra, sem vergonha, foi gente ruim. Sobe, porque Deus a entregará nas mãos do rei. Disse, porém, Josafá. Olha lá, hein? Josafá está lá em Israel. Olha, olha que ponto que estava a espiritualidade lá do rei de Acabe e da turma dele. Não há aqui ainda algum profeta do Senhor? Quer dizer, olha a situação. Na terra de Deus, no povo de Deus, com o nome de Deus, Israel, ele teve que fazer a pergunta: não tem alguém de Deus aqui, do Senhor, para nós consultarmos a ele? O rei falou: tem aí, mas toda vez que ele vai falar de mim, tá tudo errado, eu não gosto dele, e é Micaías, é um trapo aquele homem, é um profeta que eu vou contar para você, não vale nada, eu não quero isso aqui não, porque ele sempre fala o que é ruim para mim, eu não quero não. Aí Josafá, mas eu quero, traz ele aqui, mandou chamar, e foi, né? E o rei de Israel, Josafá, rei de Judá, estavam sentados cada um no seu trono, vestidos de trajes reais, né? Numa eira à entrada da porta de Samaria, e todos os profetas profetizavam diante deles. Esses profetas da turma do Acabe. Zedequias, filho de Kenaã, fez para si uns chifres de ferro e disse: Assim diz o Senhor: Com estes escorneará os sírios, até que todos consumir. Todos os profetas profetizaram assim, dizendo: Sobe a Ramote e triunfarás, porque o Senhor a entregará na mão do rei. Né? O mensageiro foi chamar a Micaías e falou dizendo: Eis que as palavras dos profetas, a uma voz, dizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra também. Então, quem foi chamar o profeta falou: olha, fala bem também, tá? Tá todo mundo falando bem, fala bem também.
Mas ele falou, não, só vou falar o que Deus mandou falar, tá bom? Aí eles falaram, nós vamos lá ou não vamos? No verso 14, né? Aí eles disseram, vai ser entregue, pode ir. O rei lhe disse, quantas vezes eu já falei para você só falar a verdade para mim? Então disse ele, vi todo Israel disperso, tem ovelhas, como ovelhas sem pastor, né? Que não tem dono. E então o rei de Israel disse a Josafá, não te disse que ele não profetiza a meu respeito, que é bom, mas somente que é mal? Micaías prosseguiu, ouve, pois, a palavra do Senhor. Né? Viu o Senhor à direita e à esquerda. Perguntou o Senhor, quem enganará Acabe, o rei de Israel, para que suba e caia em Ramote-Gileade? Um dizia de uma maneira, de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor. Aqui Micaías está contando uma história. E disse, eu o enganarei. Perguntou-lhe o Senhor, com que? Respondeu ele, sairei e serei o espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas, aqueles que estavam lá profetizando. Disse o Senhor, tu enganarás e ainda prevalecerás, sai e faze-o assim. Eis que o Espírito foi, junto naqueles homens lá, né? E assim aconteceu. Então disse o rei de Israel, tomai Micaías, devolvei-o a Amon, governador da cidade, e Joás, filho do rei. Então ele falou, deixa ele aqui, até que eu volte em paz. Verso 27, disse o profeta do Senhor, Micaías, se você voltar em paz, não falou o Senhor na verdade, por mim. Disse mais, ouve isso, vós todos. Pois tudo bem, resolveram de ir para essa batalha. Rei de Judá, rei de Israel. E quando foi o rei de Israel, o Acabe, ele colocou uma roupa comum e falou para Josafá, não, fique você de roupa de rei mesmo. Né? Isso era um planinho, né? Um planinho. Para ser você uma pessoa comum, um soldado comum, mas este com uma roupa bonita, uma roupa diferente, né? Vai ser fácil de ser identificado, né? É esse aí que vai para a guerra. Vamos todo mundo lá. Aí foi. Aí os sírios lá, no verso 31, vendo os capitães a Josafá, pensaram que era o Acabe e começaram a correr atrás dele, querendo matá-lo. Quando Acabe viu isso, né, quando Acabe viu, quando Josafá viu, o que ele fez? Né? No verso 31, Josafá, porém, gritou e o Senhor o socorreu. Deus os desviou dele. Então, mesmo aquela roupa real, todo mundo pensando que ele era o Acabe, mas era Josafá, ele clamou ao Senhor, porque ele já tinha uma vida com Deus. E naquele momento difícil, eu lembro que, né, o eu sou, lembra de Moisés? Então, mas quem que eu falo que está mandando eu ir lá? O eu sou. Eu sou tudo que você precisa na hora que você precisa. Eu precisava de um livramento. O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. E ele gritou aqui, e foi. Aí, diz a história aqui, né, que um homem preparou o arco, por acaso, tirou a esmo, como diz a palavra, sem alvo certo. Imagine quem pegou? No nosso querido Acabe. O nosso querido Acabe. Muito bem. Acerta um soldado sem querer, né, atira a flecha, acerta Acabe, que acaba morrendo. Foi isso. É, exatamente isso. Mas, no capítulo 19, vamos ao capítulo 19, Josafá, rei de Judá, voltou para sua casa em paz para Jerusalém. O vidente Jeú, filho de Anani, saiu ao encontro de Josafá e lhe disse, devias tu ajudar o perverso e amar aqueles que aborrecem o Senhor? Por isso caiu sobre ti a ira da parte do Senhor. Ah, peraí, você não devia ter se misturado. Você não devia ter ido. Então, o que o Josafá fez? Ele foi lá sem consultar a Deus. Ele fez o que fez, assim, estando lá, não era da vontade de Deus, só foi a hora que ele pediu lá o profeta e depois a hora que ele clamou. Mas o ir lá não era para ir, não. Né? Mas a misericórdia de Deus, boas coisas, contudo, se acham em ti, porque tiraste os postes da idolatria da terra e dispuseste o coração para buscar a Deus. Então, olha para você ver. A decisão que ele fez anos lá atrás, ele perseverou a decisão de buscar a Deus,
teve recompensa. Então, para você que pensa que não tem recompensa, você que busca Deus, faz a vontade de Deus na sua vida, né, pode ficar tranquilo que Deus sabe o momento certo para você colher aquilo que você tanto não tem, né? Tanto precisa, né? Porque a misericórdia de Deus, ela é grande para todos aqueles que o buscam todo o coração, como estamos vendo aqui no Velho Testamento. Aí depois ele ele fez com que o povo tornasse a Deus, no verso 4, e fez ele tornar o Senhor, Deus de seus pais, todo o povo. De onde ele passou? Estabeleceu juízes, cuidou da cidade, deu ordem para que os juízes julgassem retamente mesmo, como devia de ser, não aceitar suborno, não julgar com imparcialidade, né? Estabeleceu alguns dos levitas sacerdotes para todos os lugares, decidir as sentenças, e toda vez que vier, vai falar toda vez que vier com estatutos, para julgar conforme a palavra de Deus, e assim ele preparou o reino dele, ou seja, naquela época, aquela geração, aquele povo, aquele rei, os líderes, os sacerdotes, os governadores, os levitas, eles eram de Deus, né? Eles eram de Deus. Então, o povo era de Deus. Então, eles tinham aonde ser de Deus. Eles eram com o Senhor Deus. Todos estavam ali. E, e muitos, até naquela outra batalha que eu queria falar, muitos saíram de Jerusalém, saíram de, saíram de Israel, da capital Samaria, para Judá, Jerusalém. Muitos dos que tinham um coração para Deus, vendo tudo que o rei Acabe fazia lá, abandonaram a terra e foram morar aqui em Israel, nessa época aqui do rei Josafá. Tá certo? Eu vou parar por aqui, né? E disse assim, ó, é, também, também os levitas serão oficiais da vossa sedes fortes no cumprimento disso, e o Senhor será com os bons. Então, deixa isso aqui, né? Temos força para fazermos a vontade de Deus, buscar a Deus. Olha que estudo hoje para reforçar a nossa busca e permanência a Deus, para que na hora dos momentos difíceis sejamos socorridos, aliviados e abençoados. Porque ele diz aqui, ó, o Senhor será com os bons. Tá certo? Eu vou parar por aqui, porque esse capítulo 20 é um capítulo um pouquinho extenso, e aí eu vou deixar para nossa próxima aula. Tá bom? Valeu, valeu. Tchau, tchau.